Pessoal, boa tarde, professor Lucas de Matemática. Vou resolver esse exercício aqui sobre triângulo retângulo, tá? Vou estar explicando para vocês, ó. Certo? Parece que é um exercício difícil, né? Mas não é. Tem muito detalhe. Então, assim, presta bastante atenção para você entender como resolver esse tipo de exercício, ó. Vamos lá, então. Eu tenho um triângulo grande, né, ó. Ele chama ABC, ó. ABC. Depois eu tenho um triângulo menor dentro desse grande, que chama ADC, D de dado, tá? Então tem um triângulo dentro do outro, certo? O exercício que é o valor de x e o valor de y. Na verdade, y é a distância do vértice A até o vértice D, e x é a distância do vértice A até o vértice C, tá? Então, gente, ó, como que vocês vão fazer então? Ó, presta atenção, ó. Primeiramente, o que eu acho mais fácil para resolver esse tipo de exercício? Ó, eu tenho, né, a base do triângulo maior. Esse triângulo aqui, ele é retângulo. Ou seja, quando eu tenho esse quadradinho, um pontinho no meio, significa que o triângulo é retângulo. Quando o triângulo é retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Eu vou pegar esse triângulo grande e transportar para cá, ó. Ele é retângulo, né? A base mede 300 metros. Esse ângulo é 30 graus, certo? Ele não quer o valor de x? Que é essa medida aqui, que é a altura do triângulo, ó. Primeiramente, eu vou achar essa medida aqui, de x, que é a altura do triângulo. Eu tenho o ângulo e eu tenho... Isso aqui é um triângulo retângulo. Quem que é a hipotenusa? É o lado que é oposto ao ângulo reto. Então, esse lado aqui é a hipotenusa. 30 graus é o ângulo aqui. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo? Ou seja, o cateto vizinho ao ângulo. É 300. Então, esse é o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o x, não é? É o cateto que está do outro lado de 30 graus, ó. Cateto oposto a 30 graus. Então, o que vocês vão fazer, ó? O que a gente vai fazer? Qual fórmula que eu vou usar para achar a altura do triângulo? O seno de x não é cateto oposto pela hipotenusa? Certo? Então, se o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa, o seno de 30 eu sei. Eu sei que é meio. Vale meio. Eu vou achar o cateto oposto. Certo? Mas tem um detalhe aqui, ó. Eu não tenho cateto oposto e eu não tenho hipotenusa. Então, o seno não vai ter como eu usar nessa situação. Quem que eu vou usar, então? O cosseno de x. O cosseno não é cateto adjacente pela hipotenusa. Eu tenho cateto adjacente a 30 graus, que é 300. Então, o que acontece? Eu vou usar, para resolver, então, aqui, primeiramente, o cosseno. Porque se eu usar seno, eu não vou ter dois valores. Como que eu vou achar? Eu tenho que ter dois valores para achar um. Como que eu vou achar se eu não tenho dois valores? Então, eu vou usar o cosseno. Vai ficar assim, ó. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente, que é 300, dividido pela hipotenusa, que eu vou chamar de hip, né? Ó, hipotenusa. Quanto que vale o cosseno de 30? Normalmente o exercício dá pra gente, tá? Ou vocês vêem na tabela, certo? O cosseno de 30 é igual raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de 30, você vai colocar raiz de 3 sobre 2. Isso é igual 300 dividido pela hipotenusa, tá? Você tem uma fração igual a outra fração. Você vai multiplicar. Isso se chama proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Ó, uma razão, que é uma divisão, né? E tem outra razão. Quando eu tenho uma razão igual a outra, eu tenho uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Então, você vai multiplicar em cruz. Vai ficar, ó, hipotenusa vezes raiz de 3 é igual 2 vezes 300, que é 600. Eu não quero achar a hipotenusa? Hipotenusa é igual 600 dividido, o que está multiplicando passa o quê? Dividindo, não é? 600 dividido por raiz de 3.
Não é elegante você deixar a raiz embaixo, então eu vou usar uma técnica que chama racionalização. Ó. Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e multiplicar por raiz de 3 embaixo. Aí eu não vou alterar a minha conta. Vai ficar 600 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 não é raiz de 3 ao quadrado? Uma coisa vezes a mesma coisa não é essa coisa ao quadrado? Aqui está pedindo para me extrair a raiz quadrada de 3. Aqui está pedindo para me elevar ao quadrado, ou seja, extrair quadrado e elevar ao quadrado, você pode cancelar o 2 com a raiz. O expoente você cancela com a raiz. A raiz quadrada, o índice não é 2? Por isso que eu posso cancelar. O expoente 2 com o índice da raiz 2, né? Cancela. Quem ficou, então? 3. Vai ficar assim, então, ó. 600 vezes raiz de 3 dividido por 3. 600 dividido por 3 é 200. Vezes quem? Raiz de 3, tá? Então, gente, a hipotenusa vale quanto? 200 raiz de 3. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Essa medida vale 200 raiz de 3. Está em metro? Então, vai ser em metro. Então, por que eu tenho que achar a hipotenusa? Para mim, achar a altura do triângulo. Sem esse valor, né? Como que eu vou achar esse valor? Então, eu tive que achar a hipotenusa para mim achar a altura do triângulo. Certo? Dá para fazer por tangente também? Dá. Dá para fazer por tangente, né? Mas nesse caso, eu vou fazer usando o seno, tá? Mas dava para fazer por tangente também. O que é tangente? Cateto oposto. Ó, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Mas esse exercício eu vou resolver por seno. Então, vamos lá. Vai ficar, ó, seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é x, né? Dividido pela hipotenusa, que é 200 raiz de 3, tá? Seno de 30 é meio. É igual x dividido por 200 raiz de 3. Você vai multiplicar em cruz, né? Vai ficar, então, 200 raiz de 3 vezes 1. Vai dar 200 raiz de 3. É igual x vezes 2, dá 2x. Você não quer achar o x? Isola o x. Quem está multiplicando passa dividindo, não é? Vai ficar, então, 200 raiz de 3. O 2 está multiplicando, o x passa dividindo. Então, x é quem? 200 dividido por 2 é 100. 100 vezes raiz de 3 metros. Então, o meu x, que é a altura do triângulo, vale quanto? 100 vezes raiz de 3 metros. Certo? Então, o x eu já achei. Agora, falta achar o y, tá? Como que eu vou achar o y? Pensa comigo, ó. Vou pegar esse triângulo menor e vou jogar ele aqui, ó. Para mim achar o y, ó. Triângulo retângulo, né? Esse ângulo é 60 graus. O y é a base, né, do triângulo que eu vou achar. Ó, eu peguei esse triângulo aqui, ó, menor, para me achar o y, né? E joguei ele aqui embaixo, ó. Esse ângulo é 60 graus, aqui é a medida de y, né, que é a base do triângulo. E a altura, eu não acabei de achar a altura? Quanto que vale a altura, que é o x? 100 raiz de 3 metros, né? Então, eu tenho esse ângulo, eu tenho a altura. Qual relação na trigonometria que eu vou usar para achar o y aqui? Ó, esse 60 graus, esse cateto y, não é o cateto adjacente? Então, quando eu quero achar o cateto adjacente, o que eu vou usar? Cosseno, certo? Então, vai ficar assim, ó, cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente pela hipotenusa. Ferrou. Eu não tenho hipotenusa. Eu tenho hipotenusa desse triângulo menor? Não tem. Então, não vai dar certo de eu usar cosseno? Não vai. O que é que eu vou ter que usar, então? Se eu não tenho hipotenusa, mas eu tenho a altura, né? Eu vou usar a relação da tangente. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 60 graus é igual. Qual que é a forma da tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá?
Professor, eu não lembro da tangente de 60. É fácil. Tangente, ó, vou fazer aqui, ó, tangente de 60 graus. Tangente não é igual seno, tangente x não é igual seno de x dividido por cosseno de x? Então, a mesma coisa, tangente de 60 é igual seno de 60 dividido por cosseno de 60. Então, tangente de 60 vai ser igual, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Então, você tem duas frações dividindo. Você vai manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Vira a segunda. 1 sobre 2 fica 2 sobre 1. Esse 2 você pode cancelar com esse 2. Sobrou raiz de 3 dividido por 1, que é raiz de 3. Então, a tangente de 60 vale quanto? Raiz de 3. Vai ficar assim, então, ó. Raiz de 3, no lugar de tangente de 60, você vai colocar raiz de 3, é igual ao cateto oposto que eu tenho, que é 100 raiz de 3, dividido por cateto adjacente, que é meu y, que eu vou achar ele agora, tá? Então, gente, tem situação que você vai usar tangente, tem situação que você vai usar seno, tem situação que você vai usar cosseno. Então, a trigonometria você tem que saber, né? E em determinada situação você vai usar uma fórmula, tá? Então, não é todo exercício que dá certo seno, não é todo que dá certo cosseno, não é todo que dá certo tangente. Então, você vai... Então, quando você precisar do cateto adjacente, você vai usar quem? Quando você quer achar o cateto adjacente, você vai usar o cosseno. Quando você quer achar o cateto oposto, você vai usar o seno. E quando você não tem hipotenusa, mas você tem um cateto, você vai usar a tangente, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente não coloca 1, mas o 1 está aqui, não está? Multiplica em cruz. Raiz de 3 vezes y é raiz de 3y. É igual 100 raiz de 3 vezes 1, 100 raiz de 3. Isolo y. Y é igual 100 raiz de 3 dividido por raiz de 3, né? Quem está multiplicando o y passa dividindo. Tem raiz de 3 embaixo, tem em cima, você pode cancelar. Quem que sobrou, então? 100. Então, quanto que vale o meu y? 100 metros. Então, o x vale 100 raiz de 3 metros e o y vale 100 metros. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né? O exercício que é x e y, eu achei x e agora achei y. Espero que vocês tenham entendido, né? Parece que é um exercício difícil, mas não é. Exige muita atenção, muita concentração, né? Um abraço para vocês, até mais, tchau.